Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. Estamos com o canal do Oeste Sem Filtro, todos os inscritos ao canal deles, o link está na descrição e no comentário fixado. E sem enrolações, vamos ao vídeo. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro, disse que a Polícia Federal estaria sob influência direta do magistrado. Talhaferro afirmou que foram presenciadas reuniões virtuais em que o ministro Alexandre de Moraes participava ao lado de delegados da Polícia Federal para definição de estratégias. Que existe proximidade muito grande entre todos os judiciários, né? Entre TSE, STF, STJ, CNJ, Tribunal de São Paulo, Tribunal de São Paulo, todos eles, muitas pessoas ali grandes, pessoas que foram Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, todos eles frequentavam o gabinete de Alexandre de Moraes. Então, existe uma grande proximidade entre essas pessoas. São nomes que só trocam de gabinete. Uma hora é juiz auxiliar do ministro tal, outra hora do ministro tal, uma hora é secretário do presidente da presidência do TSE, outra hora está no CNJ, outra hora está no STJ. Então, é uma rotatividade de pessoas já conhecidas, tá? De grande familiaridade de Alexandre de Moraes, visto que ele pertenceu à instituição Ministério Público de São Paulo, e tudo isso mostrou para mim que ali era um meio contaminado. Sequer eu poderia fazer alguma coisa dentro daquilo. Polícia Federal, então, esquece. A Polícia Federal, eu presenciei que ela está em poder de Alexandre de Moraes. Tive reuniões virtuais, remotas, entre eu, Moraes, Schor e o próprio Ayrton, para traçar estratégia. Eu nunca vi um juiz traçar estratégia com um delegado de Polícia Federal, entendeu? Ô Silvio, hoje o Talhaferro concedeu mais uma entrevista ao jornalista Cláudio Dantas, enfim, e ele falou, citou da proximidade de algumas autoridades com o ministro Alexandre de Moraes, e um nome chamou a atenção que nós conhecemos bem, é o do delegado federal Fábio Schor, que ele cita ali que sentava ao lado do ministro Alexandre de Moraes para desenvolver, elaborar estratégias. Olha só, Paula, o perito, o Eduardo Talhaferro, que trabalhou nessa central clandestina, nesse gabinete clandestino ligado a Alexandre de Moraes, tem dado várias entrevistas. Ele falou hoje ao canal do jornalista Cláudio Dantas, falou mais cedo pela manhã à rádio Auriverde, e ele falou, sobretudo ontem, naquela comissão no Senado, na qual ele provou que o processo eleitoral no Brasil foi maculado. O processo passou por fraude de documento, adulteração de documento. E ele mostrou um documento em que ele mesmo adulterou, e a ligação de como determinadas reportagens saíam, a operação da Polícia Federal era preparada e depois os documentos eram com datas retroativas, ou seja, algo que a revista Oeste trouxe na sua capa quando revelou a fraude exposta, e lembrou da polícia soviética, lembrou de Lavrenti Beria, que dizia, me dê um nome que eu te darei um crime. Então, isso está muito claro, isso ficou muito claro na sessão de ontem no Congresso Nacional, e cada vez que o Tagliaferro fala, ele vai dando mais alguns elementos, prestando um serviço. Agora ele está prestando um serviço ao país, revelando que algo precisa ser urgentemente investigado. O que aconteceu de fato nesse gabinete clandestino? Lembrando que ele assinava, ele elaborava parecer sendo nomeado pelo TSE e não pelo STF. Como é que... E aí tinha uma conversa, não, isso aqui tem que sair pelo TSE, pelo STF. Ele tem dado nome de pessoas que frequentavam esses gabinetes. Em relação à Polícia Federal, e ele cita isso também em todas as suas falas, vamos lembrar que antes da posse do Lula, no final de 2022, já com o anúncio de que Flávio Dino seria o ministro da Justiça e Segurança Pública, ele dá uma entrevista ao jornal O Globo, uma entrevista que nós já utilizamos em reportagens também nas nossas capas, no nosso site,
E o Flávio Dino diz: o Lula me pediu para cuidar das polícias. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, cuidar da cúpula das polícias. E foi o que ele fez. Ele aparelhou a cúpula das polícias ideologicamente, politicamente. A Polícia Federal é uma instituição séria. A Polícia Rodoviária Federal, que o ministro Ricardo Lewandowski quer acabar, aliás, ele quer transformar numa guarda pretoriana do petismo, da ditadura de esquerda, né? Algo nada mais comunista, socialista do que uma atitude como essa. Essa polícia é uma polícia honrada, que tem agentes federais, peritos, todos oficiais, delegados sérios, concursados, preparados, mas infelizmente a cúpula foi talhada pelo Flávio Dino para servir ao regime, e isso está cada vez mais escancarado. Deixa eu passar para a Ana. Ana, como é que está a repercussão da vaza-toga aí nos Estados Unidos? O Talhaferro fez menção ao Fábio Shor, delegado de polícia, que é um nome que está em evidência não só aqui, mas imagino eu também nas investigações que correm, né, na Justiça da Flórida. Bom, vamos lá, Paula. O que o Talhaferro diz, né? Definição de estratégias, ou seja, reunião entre ministros, principalmente Alexandre de Moraes, com a Polícia Federal, o delegado Fábio Shor, que nós já sabemos muito bem quem é Fábio Shor, para definição de estratégias. E aí fica o questionamento, até onde essas estratégias foram aqui nos Estados Unidos? O Adriano Oliveira Camargo, que era, não sei se já saiu do cargo, adido da Polícia Federal aqui nos Estados Unidos e que tinha até uma certa autonomia para algumas consultas no sistema de imigração dos Estados Unidos, o Adriano Oliveira Camargo, será que ele fazia parte dessa definição de estratégias? Paula, o que eu posso falar sobre o caso Felipe Martins aqui nos Estados Unidos? Não posso falar muito. Há algumas linhas já de condutas aqui nas investigações. Agora vai tomar uma esfera criminal para que algumas tarjas em alguns documentos oficiais elas sejam tiradas e alguns nomes apareçam. Mas eu vou deixar um recado aqui para todos aqueles que estejam querendo impedir que as investigações avancem, para todos aqueles no Brasil ou nos Estados Unidos, todos os nomes serão expostos, porque há um sistema que faz parte do ICE, que é da Polícia a equipe de imigração, não é só a imigração de aeroporto, a CBP e o DHS. O ICE é o conjunto das fronteiras, aquele que está fazendo essa operação toda que vocês veem na televisão, nas reportagens de deportação, de busca de imigrantes ilegais, de criminosos. Há um sistema dentro do ICE que toda e qualquer movimentação no sistema de imigração fica registrado. E mesmo se a pessoa tenta apagar, a tentativa de apagar ou de corrigir alguma coisa manualmente, fica registrado. Portanto, o recado, tomara que esse recado chegue onde tenha que chegar. Quem estiver tentando frear as investigações, os nomes serão expostos, mais cedo ou mais tarde. É isso. Pois é, mais uma denúncia do Talhaferro hoje ao canal do jornalista Cláudio Dantas, Piotto, agora falando aí do poder que o Alexandre de Moraes exercia sobre a Polícia Federal e sobre outras autoridades ali, citando inclusive o delegado Fábio Shor. O que caracterizaria conluio. E conluio não tem nada a ver com o uso, obviamente, das entidades de Estado para fazer justiça ou aplicar a lei. O que diriam esses delegados? O que eles diziam? Confrontavam o ministro, dizendo não posso fazer isso porque isso é legal? Ou faziam tudo de acordo com o que pedia o ministro? Vamos só lembrar que o Talhaferro era assessor direto, ele comandava
aquele grupo de combate à desinformação, o nome oficial é esse, né? Dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E atuava a mando do Ayrton Vieira, que era exatamente o juiz auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele produzia, abre aspas, produzia no sentido claro, eventuais provas, relatórios para serem usados em julgamentos que o ministro tinha no Supremo Tribunal Federal, a mando do ministro via seu juiz auxiliar. O Talhaferro não é pouca coisa nessa história. É alguém que precisa ser ouvido e tem que ser levado em conta, sim. Ele demonstrou uma série de coisas, a revista Oeste publicou nessa semana, tem publicado mais ainda, publicou na capa da revista, mas publicou também no site uma série de reportagens que mostram, por exemplo, essas relações absolutamente nada republicanas entre o gabinete do Moraes no Supremo e o gabinete e essa comissão dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E agora vem a informação de que a Polícia Federal estava a mando do ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal não está a mando de juiz nenhum. Cumpre uma determinação, quando, obviamente, legal de um juiz. Mas você tem uma explicação técnica para aquilo. Não me parece que seja o caso nesse momento. Ou seja, e diante de tudo isso, não vai se parar o julgamento? Porque lá atrás, você se lembra quando surgiram, e aqui eu estou tendo um ex-auxiliar ali, podemos dizer, do ministro Alexandre de Moraes, dizendo textualmente tudo e mostrando todas as provas que ele tem. Ou seja, não precisa nem ser periciado, porque está muito claro. Naquelas denúncias que foram publicadas pelo Glenn Greenwald em relação à Lava Jato, que nada daquilo foi periciado, mas foi usado como prova, obtida de forma ilegal, que a justiça brasileira, o direito brasileiro não aceita, mas mesmo assim foi usado como prova para acabar com a Lava Jato. Nesse momento, o Supremo não se mexe. Nesse momento, uma parte da imprensa ignora o Talhaferro. Ignora por quê? O nome disso é hipocrisia. O Piotto bem lembrou da reportagem de capa desta semana da Revista Oeste. A gente exibe na tela uma reportagem assinada pelo Edilson Salgueiro, também pela Raquel Dias e pelo Carlo Cauti, falando aí das denúncias do Eduardo Talhaferro, né? A fraude exposta com todos os documentos, as trocas de mensagens. Está aí, então, na tela para quem nos acompanha, com exclusividade para quem assina a Revista Oeste. E lembramos também, acho que o Silvio fez menção, a quando o ministro Flávio Dino disse que a Polícia Federal estaria aí a serviço do presidente Lula, né, já que houve essa denúncia do perito criminal de que a Polícia Federal estaria a serviço ou em conluio com o ministro Alexandre de Moraes, a gente resgatou essa fala do ministro Dino, falando aí que a Polícia Federal estaria a serviço da causa. E o presidente da República sempre dirige a mim, ao Andrei, diretrizes muito claras em torno da impessoalidade, do profissionalismo, do respeito às pessoas. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Nós abolimos tentações satânicas de espetacularizações, de abusos, de forças-tarefa ilegais. Tudo isso ficou no passado. Hoje nós temos uma polícia dedicada a servir a população. Uma polícia político-partidária, né, Silvio? Acho que você citou aí no seu comentário, não necessariamente essa fala do ministro Flávio Dino, que nós resgatamos, mas a Polícia Federal aí a serviço, agora do consórcio, né? O governo Lula em parceria com o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que ficou muito claro, né? Foram várias falas. Eu me recordei da fala dele ao jornal O Globo antes de tomar posse. Essa ele já era ministro da Justiça e Segurança Pública. Polícia a favor de causa é polícia de ditadura, é polícia comunista, tem outros nomes até piores em páginas escuras da nossa história, inclusive que acabaram atuando durante guerras mundiais. Isso é muito ruim, Paula, é tudo muito ruim. Mas vamos lembrar que Ricardo Lewandowski, quando troca de cadeira com o Flávio Dino, né, ele sai do Supremo Tribunal Federal, dá uma passadinha para advogar para uma empresa que tinha causa interessada, né, uma campeã nacional interessada no STF, aí ele vira ministro da Justiça e Segurança Pública. E o Flávio Dino faz o caminho contrário. Nessa troca, o Ricardo Lewandowski não mexeu na cúpula da Polícia Federal. Então, esses nomes todos que a gente fala, o diretor-geral,
Você citou o outro delegado, Fábio Schor, que conduz inquéritos, aliás, conduziu a Operação Spoofing lá atrás. Operação Spoofing é a Vaza Jato, é aquela conversa entre procuradores da Força Tarefa com o então juiz Sérgio Moro, já citadas pelo Piotto agora há pouco, né? Nunca periciadas, sem o amplo direito à defesa, mas por aí vai. Ou seja, há um aparelhamento ideológico. O Andrei, que ele se refere, Andrei Rodrigues, o diretor da Polícia Federal, trabalhou com o Lula. Então, ou seja, você coloca pessoas que têm um alinhamento ideológico para comandar uma instituição. A instituição é séria? É evidente que é. A Polícia Federal já foi saudada em atos e passeatas na Avenida Paulista, na Esplanada dos Ministérios, na Orla de Copacabana, durante quantos anos? Na época da Lava Jato. Agora, infelizmente, não é. Não por culpa dos seus agentes e delegados, mas sim por culpa de uma cúpula que age politicamente. Age como polícia de Estado, a caça e contra CPFs, inclusive. Quando você coloca a mão pesada do Estado contra um CPF, seja de quem for, isso aí tem nome, mas não tem nada a ver com democracia. Bom, agora 19h12. Deixa eu pegar uma carona no superchat do BFR Advogados, que está pedindo like no nosso canal. Então, bancos que operam no Brasil, a respeito do cumprimento da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O Banco do Brasil e BTG Pactual. O documento, enviado pelo Departamento do Tesouro americano, pergunta quais ações já foram tomadas ou estão em andamento para atender às sanções impostas pela gestão do presidente americano Donald Trump. A Lei Magnitsky determina, entre outras condições, o congelamento, melhor dizendo, de bens e proíbe empresas ou instituições financeiras de operarem com autoridades sancionadas. Isso inclui o uso de bandeiras internacionais de cartões, como Mastercard e Visa, que não podem manter negócios com o ministro. Piotto, a gente tem a informação de que essa notificação, essa carta, esse ofício enviado pelo governo americano ocorreu no primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles querem saber como é que está o andamento, né, a operacionalização concreta aí dessas sanções. Nós tivemos notícia de que um dos cartões do ministro Alexandre de Moraes foi bloqueado, da bandeira Mastercard americana, mas ainda nós não tivemos exatamente a confirmação de qual banco teria realizado esse cancelamento do cartão de crédito do ministro. Mas vamos lá, então. Se o Departamento do Tesouro americano, que é quem impõe a sanção, pediu explicações, quer dizer que eles têm outras informações de que a lei não está sendo devidamente aplicada. E muito provavelmente nesse comunicado eles foram lembrados em inglês, e obviamente que esses bancos têm um monte de gente que sabe inglês, que a multa é pesada se por acaso não cumprir. Além, obviamente, de todo o acesso que eles teriam ao mercado americano ser cancelado. Ou seja, a lei está aí, a lei tem que ser aplicada. E não invade a soberania brasileira antes que qualquer um desavisado, um incauto tente aí propor essa ideia. Não tem nada a ver. Fala, meu povo. O que vocês acharam do vídeo aí? Deixe sua opinião, lembrando que todos os créditos ao canal do Oeste, deixe sua opinião aí no vídeo, deixe seu comentário, que é muito importante para esse vídeo chegar para mais pessoas. Seu comentário aí vai levar esse vídeo para mais pessoas. Não se esqueçam de compartilhar, ativar o sininho de notificações e deixar sua opinião. Pessoal, o que está acontecendo no nosso Brasil? Já os bancos já receberam um aviso aí, porque que o Banco do Brasil está dando um cartão paralelo aí ao Moraes, um novo cartão com a bandeira Ego, parece. O outro cartão da Visa aí, Master, foi cancelado. Banco do Brasil, que usa o cartão da Visa, né, foi cancelado e deu um cartão da Elo para ele. E os Estados Unidos quer explicações por que o Banco do Brasil está apoiando isso. E tem que ser sancionado também. E se for, apesar que eu uso no Banco do Brasil para receber salário aí de
CLT, né? A maioria das pessoas que trabalham hoje em dia em empresas assim com o Banco do Brasil. Normalmente eles acho que facilitam para empresas, né? Não sei, mas os juros de algumas coisas é muito mais alto que outros bancos. Mas só que como o Banco do Brasil tem em todo canto, eu acho que fica mais fácil para empresas, né? Aí é mais confiável abrir uns cartão. Mas fazer em comparação a outras coisas, o Banco do Brasil tá longe de ser uma coisa boa, só coisa ruim. Apesar que tem bastante gente aí e é uma empresa gigante, mas estão fazendo o seu lado político, estão explorando a direita, estão explorando Moraes, estão explorando a ditadura. Então isso não é certo. Eles têm que ser responsáveis pelos seus atos. Tudo que eles estão fazendo, eles vão ser responsabilizados por isso. Então, eu acho justo se eles levar uma multa, porque eles estão apoiando o Moraes e para o filho da mãe também colocou essa lei aí que os bancos, não é banco, ele falou depois que toma a paga no segundo dia, depois que ele postou, resposta dos Estados Unidos bem rápida. Mas das empresas não sancionar, empresas brasileiras não sancionar as pessoas sem autorização do STF, mas isso aí não tinha nada a ver com a magnífica disso, saiu disso, mas não foi não, só por causa que tomou um tapão na pé do ouvido. Depois de falar isso, correu atrás da palavra, né? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. E até a próxima.